Sim, a primeira. Então tá bem. O que vocês imaginam aí da contabilidade nas outras disciplinas? Já ouviram falar sobre ou não? Para quem não me conhece, né? Acho que a Adelaide, eu acho que só as outras colegas já tiveram aula, acho, comigo. Eu não tive. A Janaína também não? Ah, tá Não. bem. Então eu tenho minha formação original é contabilidade, né? Então formado em contabilidade, economia e gestão empresarial. Então gosto bastante da contabilidade, tá? Comecei trabalhando com contabilidade, então e é uma área bem legal porque ela serve de base para o pessoal da gestão, da administração, né? Conhecer como de fato está a empresa, né? Então nada mais é do que através dos seus demonstrativos que ela fornece, né? A gente entender a situação do patrimônio da empresa, né? Porque a contabilidade ela trabalha bastante com essa questão do aspecto qualitativo e do aspecto quantitativo, né? Então, basicamente nessa disciplina a gente vai partir dos princípios, né? Até chegar na confecção de um balanço e de um DRE, que talvez nas outras disciplinas aí vocês já devem ter escutado falar, né? No balanço e no DRE, né? Talvez sim, talvez não. Mas então a gente vai conhecer um pouquinho dessa ferramenta, né? Porque entender como que se dá esse controle, né, patrimonial da empresa. Porque a empresa, a gente vai entender e distinguir separar, né, a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, a pessoa física somos nós, né? Tudo aquilo que a gente tem, no nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, as nossas contas, inclusive, né? E a contabilidade, ela estuda isso, né? Basicamente da pessoa jurídica. Então, tudo aquilo que uma empresa, né? Pessoa jurídica, a gente diz de uma empresa, então tudo aquilo que a empresa tem, além de tudo aquilo que a empresa deve, né? Então, a gente vai conhecer e trabalhar bastante a questão da equação fundamental do patrimônio, né? Que nada mais é do que tudo que a empresa tem e tudo que ela deve, né? E a gente vai chegar numa figura, né, do patrimônio líquido, onde nada mais é que uma subtração, né, de todos os bens e direitos menos as obrigações vai ser igual ao patrimônio líquido. De fato, o que sobra da empresa, no caso de uma extinção da empresa, no caso do encerramento da empresa, né? Então, o patrimônio líquido a gente vai ele não existe de fato, né? Mas se uma empresa encerrasse as atividades hoje, o dono da empresa lá ou os sócios iriam ficar com esse patrimônio líquido da empresa, né? Então a gente vai entender um pouquinho como que a gente monta esses demonstrativos, né? E quais os princípios que vão amparar para que a gente consiga montar os demonstrativos em cima da legislação, né? O que a legislação diz, o que os regulamentos, as normas estabelecem acerca disso. Tá? Para o andamento da nossa disciplina, tá? Eu vou estar postando um cronograma lá. Tá? Então vai ter bem certinho. Talvez nas outras disciplinas vocês já estavam trabalhando bastante com AVA. Então a gente vai ter aula 1, 2, 3, 4, 5 e as atividades, e eu vou comunicando o pessoal no grupo ali quando que tem que entregar as atividades e já vou postar também esse cronograma aí até o final dessa semana. Eu estou postando lá com as datas de realização das atividades e das avaliações. Por enquanto aqui, alguma dúvida, alguma questão? Então, de vocês sobre contabilidade, aí, o que vocês imaginam, o que vocês acham? Alguém já trabalhou, já viu alguma coisa nesse sentido? Já? Pode dar um exemplo aí lá no local que eu trabalho, o pessoal lá da contabilidade me incomoda que eu tenho que entregar as notas para eles até dentro do mês.
Não, nada, alguma coisa assim nesse sentido? Algum exemplo, algum... Vamos lá, fale um pouco aí, pessoal. Eu vou ficar aqui traindo depressão aqui, assim. Cristiane vai ficar até o final dessa disciplina aqui, né? Não vai? Sim. Tá bem. A outra lá ficou pela metade do caminho. O que aconteceu? Ah, outra aula que tinha, né? Eu não Aham, fui mais, né? sim. Porque daí eu ia fazer 2 disciplinas, sabe? Daí eu fiz Aham. outra. E daí, pra mim, ia ser muito ruim em 2, sabe? Por causa do meu horário de trabalho. Nem devia perguntar agora, que senão a Janaína e a Adelaide já vão ficar apavoradas, achando assim, meu Deus do céu, essa disciplina vai ser terrível, o pessoal chega a fugida. Mas aí a Laura ali, falou, não vou me defender, né? Que é bem tranquilo, tá? Questão das nossas avaliações, tá? Aproveitando, né? A gente faz em cima daquilo que a gente vai trabalhar em aula, tá? Vai ter bastante atividade aí para a gente praticar. E o importante, tá? Como a gente tem esse curto espaço de tempo aqui que eu julgo, tá? A gente tem que ir tirando dúvidas, tá? Então, o máximo de dúvidas que vocês tiverem agora, vocês vão perguntando: olha, isso aqui eu não entendi, tá? E aí vocês vão ver que já lá no material do virtual já tem uma apostila. Aquela primeira apostila é um resumão de tudo que a gente vai ver sobre contabilidade, tá? Porque contabilidade geral ou contabilidade introdutória, tá? Depende da forma como ela é posta. Eu falo que ela é a espinha dorsal. A partir dessa disciplina, até para quem vai estudar com outras disciplinas de contabilidade, depois ela é a espinha dorsal. Porque toda disciplina que tem os princípios, tá? Os princípios são as regras que vão nortear todo o andamento da nossa da ciência, né? Da ciência contábil que a gente tá estudando aí. Boa noite, Claudete. Claudete aí já nos conhecemos também, já tivemos aula, tá? Então, essa disciplina é bem importante a gente gravar esses conceitos até para as próximas disciplinas. O pessoal que for tá fazendo as disciplinas aí de custos, tributária, a gente vai conhecer um pouquinho de cada ramo, né? E aí é bom a gente estar esclarecendo essas dúvidas, tá? E principalmente na parte de escrituração, depois, que nesse primeiro momento a gente vai conhecer essas partes conceituais, de entender esses fundamentos, né? De saber o que é um ativo, um passivo, um patrimônio líquido, um bem, direito, uma obrigação, tá? Num segundo momento a gente vai praticar, tá? A gente vai conhecer o plano de contas, a gente vai começar a efetuar os lançamentos, o método das partidas dobradas, tá? Então a gente, no primeiro momento, vai ter que se debruçar sobre essa teoria e no segundo momento a gente vai ter que realmente tá praticando em cima dos lançamentos, tá? Então é bem importante a gente ter uma dedicação aí em cima do conteúdo, tá? Então, quem tiver um tempo já vai fazendo a leitura do material, tá? Já devo estar postando ao final da noite hoje já a segunda aula já para o pessoal ir dando uma olhada, tá? E já vai ter uma atividade aí para a semana que vem. Então, não deixe ficar acumulando os conteúdos, certo? Alguma dúvida, alguma questão? Tá todo mundo me ouvindo bem aí, pessoal? O pessoal tá meio Eu cablado. estou, professor. Perdão pelo atraso, tá? É que me atrasei na loja. Não, Entendo. tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aí deixa eu já fazendo aqui uma rápida chamada já para conferir o pessoal que está aí. Então deixa eu ver aqui. Ó, tem bastante gente aqui. Adriele? Não. Aí.
Ariane não, Aline não, Ana Júlia, não, Ana Flores aí, Adelaide aí, Claudete aí, Daphne, não sei, Érica não, Franciele, também não, Jean não, Janaína, Aqui. aí, Joyce, Kathleen, Laisla, Litiele, Laura, Aqui. Paloma, Aqui. Sabrina, Stephanie, Presente. Stephanie Novaes, né? Isso. A Rodrigues não e a Leandra. Leandra também não. Bem. Então vamos lá, pessoal. Podemos começar então? E aí já deu uma olhada no conteúdo lá, já fez a leitura ou não para a aula de hoje? Ô, professor, Diga. eu não tô na chamada, viu? Ah, é verdade. Daí, porque a Duda me colocou em outra matéria que eu já fiz, sabe? Daí a Larissa me colocou agora de tardezinha nesse grupo de vocês aí. Tá. Já coloquei aqui então. Herbert. Ok. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Para mim tá só contabilidade, professor. Não tem uma. É só um símbolo de contabilidade, só isso. E o que representa esse símbolo aí? Como é que é o nome dele? Não sei. Tá, então esse é o caduceu, tá? O símbolo da contabilidade aí, vocês provavelmente, quem tem o da administração lá, esse é o da contabilidade, tá? Só para conhecimento aí, o nome é o caduceu, tá? O elmo alado lá com as serpentes e o bastão ali, tá? Tem uma representação, mas aí para vocês saberem, né? Que tem, a gente vai tratar de contabilidade, essa disciplina é a introdutória, a fundamental, é a geral de contabilidade, né? Então, mais para fins de conhecimento, tá? Um pouquinho da história da contabilidade, né? Então, a contabilidade, ela teve início há mais de 2.000 anos lá, quando o pessoal sentiu uma necessidade de controlar a riqueza que eles tinham, né? Então, desde a época lá da Idade da Pedra, né, lascada, o pessoal já tinha técnicas contábeis lá acerca de controlar o que eles tinham através de uma escrituração nas pedras lá. Então, a quantidade de peles que eles tinham, então tinha os risquinhos lá na a pele dos animais, nas pedras, enfim, para controlar aquilo que se tinha, né? Então, isso se entendeu que já o pessoal fazia uma escrituração. O que é uma escrituração? Na verdade, é um registro daquilo que eles tinham, né? Então, a história da contabilidade diz que desde a época lá da Idade da Pedra, o pessoal já tinha uma forma de controle do seu patrimônio, tá? Então, isso é bastante antigo, tá? A principal obra, tá, que a contabilidade utiliza, porque a contabilidade na forma de ciência, né? Então, a gente vai ver que tem várias teorias que foram criadas, né? Que foram difundidas aí, mas a gente vai trabalhar com aquela que é a principal, que é a aceita atualmente, né? Então, a gente tem essa obra aqui, Suma de Aritmética, né? Geométrica, proporcionalita, do Frei Luca Pacioli,
tá? Que ele apresentou o método das partidas dobradas. Então, é um método contábil que a gente utiliza atualmente para estar efetuando os lançamentos e esses registros contábeis. Os métodos da escrituração atualmente utilizados. Tá? Então, isso é importante, tá? Esse resumo que a gente tem nesses slides, quando eu vou falando, olha, qual é o método criado, né, na obra lá do Frei Luca Pacioli, que é o atualmente utilizado aí, o método das partidas dobradas, tá? Então, mais à frente a gente vai entender o que esse método diz, né? Que para todo débito existe um crédito ou mais de igual valor, certo? Então, resumindo aqui, antecipando para vocês os próximos capítulos do que a gente vai trabalhar, a contabilidade, ela trabalha da seguinte forma, né? Se eu comprei um carro, eu tenho que registrar da onde eu tirei o dinheiro para comprar esse carro. Tá? É muito semelhante, quem faz o imposto de renda aí, o pessoal, os contadores têm essa preocupação de sempre demonstrar lá no imposto de renda aquilo que tu tem e da onde que saiu aquele valor, né? Então, tu nunca pode aumentar o teu patrimônio muito além daquilo que tu recebe de salário ou de alguma doação, tu tem que demonstrar da onde saiu aquele dinheiro. E a contabilidade, através desse método das partidas dobradas, que ela faz esse controle. Ela diz que sempre que eu colocar dinheiro em algum lugar, eu tenho que demonstrar da onde eu tirei esse dinheiro. Então, se eu paguei uma conta, eu tenho que dizer da onde que saiu esse dinheiro, se saiu do caixa da empresa em dinheiro em espécie ou se saiu do dinheiro no banco. Se eu coloquei dinheiro no caixa, eu tenho que dizer da onde que saiu esse dinheiro, se foi de uma venda que eu realizei, se foi da venda de um veículo que a empresa tinha, se foi de uma venda à vista, certo? Então, de forma antecipada, a gente vai estudar isso nos mínimos detalhes com calma, mas é para vocês já terem um entendimento, antecipando o que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, olha a importância dessa ciência, né? Continuando com a história agora da contabilidade, que instituições como a igreja e o Estado que começaram com essa sua utilização. Tá? E ele serviu como importante instrumento aí de desenvolvimento do capitalismo. O que é o capitalismo, né? É a questão lá da centralização da riqueza, né? Então, quando a gente fala em capitalismo, a gente entende que ou se tem a figura de alguém que realiza um determinado investimento, empreendimento e quer oferir lucro daquilo, quer ter um retorno, né, desse investimento. Tá? Então, o capitalismo aí, ele foi e é o carro-chefe aí dos principais países mundo afora, né? Alguns falam que esse capitalismo atual ele vive uma crise, né? Porque a gente tem um excesso de centralização de riqueza no mundo, né? Atual, mas enfim, não vamos avançar adentrar nessa discussão agora, né? Mas a gente entender que a contabilidade ela serviu um instrumento muito importante, né? A gente pega aqui a igreja e o Estado, porque lá no passado eram as grandes instituições que comandavam o mundo, né? Então a gente sabe que tinha uma força muito grande. Tá? Então, inicialmente, essas informações sobre a ciência contábil, como controlar essa riqueza, essa acumulação de capital, né? Era restrita aos donos dos empreendimentos, né? Então isso acabou limitando o desenvolvimento da ciência naquele período, né? Porque então a gente não tinha hoje essas informações disponíveis para todo mundo, né? Hoje, quem quer aprender sobre contabilidade, como qualquer uma outra ciência, a gente tem vários cursos aí que vão possibilitar esse ensino. Naquela época, não. Quem detinha esse conhecimento, tá, de como controlar esse patrimônio, como fazer essa gestão, não só a contabilidade, mas a administração, eles deixavam restritos, porque isso era o conhecimento, sempre foi fonte de poder, né? Então, por isso que eles não deixavam isso aberto, tá? Então, com o fortalecimento do mercado aí ao longo do tempo, principalmente do mercado acionário da sociedade anônima, né? Então, o que quer dizer isso? Então, as empresas de capital aberto, né? A contabilidade passou a ser um importante instrumento, porque ela
vai afirmar a veracidade de fato do que aquelas empresas têm de patrimônio, certo? Porque imaginem vocês assim, chegou a Laura lá, diz assim, olha, eu tenho uma empresa aqui, Claudete, e eu quero que tu seja minha sócia, quero te vender metade da empresa para ti. Como é que tu vai saber qual é a situação daquela empresa? O que tu iria fazer para conhecer aquela empresa? Que tipo de documento tu vai pedir para ela? Alguém sugere aí alguma coisa? Se vocês fossem comprar ou alguém oferecesse uma empresa para vocês, que tipo de documento vocês iam pedir para verificar se eu vou fazer um investimento naquela empresa ou não? O que vocês acham aí? O que vocês imaginam? O que vocês sugeririam? Pode chutar aí o que vocês imaginem, tá? Eu não Agora, sei se dá para usar isso. Lá na minha empresa eu tiro nota fiscal, né? Sempre no final do mês a gente vai ter que pagar uma taxa por emitir a nota fiscal referente ao valor que entrou na empresa. Então, se for um valor mais alto, tu pode saber que vale a pena investir naquela empresa. Se for um valor mais baixo, talvez não vai ser tão lucrativo. Não sei se dá para usar isso como pelo referência. valor do tributo que aquela empresa paga, tu consegue enxergar ou não um potencial na empresa, é isso? Eu acho que tem como enxergar, mas não avaliando de um mês só, né? Tem que avaliar de mais meses, porque às vezes pode acontecer de num mês a empresa vender mais, enfim, Tu tem que diz olhar de mais pela meses. emissão da nota, então, também, né? Pelo faturamento. Isso é. Tá. É uma ideia. Vamos lá, mais alguém aí teria Um balanço geral da empresa? um balanço geral da empresa, né? Muito bem, uma baita ideia também. Mais alguém aí? A certidão negativa da empresa, não sei. Uma boa ideia, a certidão negativa, né? Saber se a empresa, certidão negativa de débitos lá, se a gente tira na Receita, no INSS, vai dizer se a empresa está devendo alguma coisa ou não, né? Também é uma boa alternativa. Mais alguém aí? Então, quando a gente fala veracidade das informações patrimoniais divulgadas, então a gente pega aqui, vamos trazer com o que a Stephanie falou, um balanço da empresa. Exatamente nesse sentido. A gente pode fechar com ela, não que a Adelaide e a Laura não estejam corretos, uma empresa que tem um faturamento alto, no exemplo da Laura, é uma empresa que tem potencial, que ela está vendendo, né? Mas aí a gente tem que comparar com alguém, com uma empresa do mesmo ramo, para saber se aquele faturamento está adequado ou não naquele mercado que ela está competindo. A Adelaide, uma empresa que pode estar em dia com as obrigações fiscais ou tributárias, né? Ou seja, as negativas lá estão em dia, não quer dizer, talvez, que ela me dê uma lucratividade boa também, né? Então, por si só, isso não representa. Mas o que a gente vai enxergar, qual é que é o potencial e o patrimônio da empresa, vai ser o balanço, que o balanço vai ser a fotografia de tudo aquilo que a empresa tem e de tudo aquilo que ela deve. O balanço, ele demonstra exatamente isso. Tudo aquilo que a empresa tem e tudo que ela deve. E o DRE, que é o documento auxiliar que vai ao balanço, que nos diz se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Tá? Não necessariamente a empresa tendo prejuízo em um determinado período é que ela está numa situação ruim. Tá? Isso vai depender da sazonalidade, de um período, por exemplo, de pandemia, um período de crise econômica, que ela pode apresentar lá prejuízos, né, acumulados. Porém, a fotografia da empresa, a situação líquida dela, eu vou enxergar em cima do balanço patrimonial. Tá? Então, e quem vai traduzir, vai me dizer que aquilo que está num documento, porque o balanço patrimonial e o DRE é um documento impresso lá onde vai demonstrar. A gente vai trabalhar com isso, tá? A gente vai fazer esses lançamentos e vai fazer um balanço pequenininho para a gente entender essa lógica ao final da nossa disciplina, que a gente vai conseguir mensurar, tá? Os bens
colocando, atribuindo valores a eles. Então, vai ter uma continha lá nesse balanço patrimonial escrito veículos e vai ter um valor. Veículos 200 mil, quer dizer que a empresa naquele momento ela tem em veículos o valor de 200 mil. Ela vai ter uma continha lá chamada, continha que eu digo, tá, pessoal, que a gente vai conhecer o tal do plano de contas, que é fornecedores. Então, aquela continha lá, aquele nomezinho chamado fornecedores, com X valor, sei lá, 500 mil, quer dizer que naquele momento a empresa deve 500 mil para os seus fornecedores. Vai ter lá mais uma linhazinha lá, caixa e bancos conta movimento, 800 mil reais. Quer dizer que naquele momento a empresa tem 800 mil reais na sua caixa, em seu caixa e nos bancos. Então, quem dá a veracidade, diz que essas informações são verdadeiras, é a contabilidade. Então, vai ter um contador que vai assinar esses registros e vai dizer, olha, o total do patrimônio da empresa em 31 de dezembro de 2023 é de 1,5 milhão. E ele assina lá e aquilo vai para registro, tá? Essas informações. E se tiver alguma coisa diferente disso, tá? O contador, o dono da empresa, ele vai ser penalizado e vai sofrer as sanções, tá? Por isso que empresas que vendem suas ações às sociedades anônimas na Bolsa de Valores, elas sofrem auditorias externas, inclusive. Então, o que é auditoria? É uma empresa contratada que vai lá na empresa fazer essa conferência. Ah, tu tinha aqui escrito que tu tem 200 mil em veículos. Eu quero ver os veículos. E os caras vão lá e vão... Não, realmente, tu tem aqui os X veículos que tu tem lá no patrimônio, existem de fato e são da empresa. Tá? Então, olhem a importância, né? E a forma como que se dá esses registros aí para controle do patrimônio da empresa. Então, a contabilidade, ela faz exatamente isso, é demonstrar aquilo que a empresa tem e aquilo que a empresa deve. Então, lembrem bem disso, não é somente o que ela tem, mas o que ela deve também faz parte do seu patrimônio. Certo? Posso seguir? E aí, voltando aqui para a nossa historinha, né? Para a gente entender como que surgiu isso, contabilidade antes, tá? Era coisa do contador lá, ele que se vira, ele tem que seguir a legislação lá, por quê? Porque o governo me cobra que eu tenho que apresentar as declarações, né? O governo ele está mais preocupado em nem saber o patrimônio da empresa, para saber se isso é mais a empresa de capital aberto, que vai vender ações na bolsa para o investidor lá, mas o governo ele quer o quê? Que tu faça as declarações lá e apure os tributos, tá? Que tu tem que pagar. Por isso que o governo vai se preocupar, né? Vai no caso do exemplo que a Laura deu lá, todas as notas que ela emitiu lá, vai ter que mandar para a contabilidade e eles vão apurar o pessoal da área fiscal lá para tu mandar as declarações. Sejam do pessoal referente à folha, fundo de garantia, INSS, imposto de renda, tá? Como o imposto lá, dependendo se é o simples, se é o imposto de renda, se é a contribuição social, PIS, COFINS, tá? Dependendo da forma de tributação da empresa, tá? O governo ele está mais preocupado com isso. Então, só que até um tempo atrás se tinha esse entendimento que isso era o contador que tinha que se virar, porque o gestor da empresa, eles não estavam muito preocupados e não se tinha essa rotina de pegar esses números, porque lá no passado, tá, pessoal, hoje mudou bastante, mas como que era atrás? Por vezes essa escrituração, ela levava tempo para sair, tá? Então levava, não sei se alguém trabalhou ou ouviu falar de alguém que trabalhou com contabilidade, isso levava meio ano para ficar pronto um balanço. Então imagina, hoje, com a velocidade das coisas acontecendo, tu saber que tu teve prejuízo lá em dezembro, lá em agosto, setembro do ano seguinte, mas o que me adianta? Se tinha alguma coisa errada para corrigir, eu já fiquei mais meio ano no prejuízo.
até corrigir, até eu conseguir identificar essa falha, né? Então, hoje, com esse avanço da ciência e entendimento que o pessoal da gestão deve utilizar e acompanhar, a gente fala em várias disciplinas na questão dos indicadores, né? Então, os indicadores da empresa de lucratividade, de endividamento, tá? Então, isso é apurado de liquidez corrente, liquidez seca, já. Então, até o 5º dia útil do mês seguinte, as empresas hoje de grande porte, elas já têm esses demonstrativos prontos para mim saber. Então, de dezembro, 5 de janeiro, o pessoal da gestão já está se reunindo para ver como que foi o fechamento de dezembro. Então, hoje isso está muito evoluído. Por quê? Porque é em cima desses demonstrativos que a gente consegue tomar ações corretivas, que a gente consegue fazer alguma coisa. Tá? Então, vejam a importância de estar gerando esses demonstrativos. E aí a gente vai entender que tem princípios também que batem muito em cima dessa tecla, né? Da importância de os gestores darem importância para essas informações terem serem feitas com a velocidade necessária para que a gente tenha informações para tomar medidas corretivas e entender qual a situação da empresa naquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui para vocês, tá, pessoal? Que às vezes o pessoal pode não estar trabalhando com isso, eu estou indo muito rápido, mas aí vocês me interrompam. Não entendi isso aí que está falando. Tudo bem, pessoal? Por mim, Aqui, tudo bem, professor. tá. Como é a primeira aula, isso aqui é mais uma abordagem geral. Eu estou avançando assim de uma forma genérica, tá? Vai ficar o pessoal meio apavorado, tá? No início, mas depois a gente vai avançando com mais detalhes, tá? Nisso tudo que eu estou passando para vocês, tá? Mas é um apanhado geral, tá? Um conceito de contabilidade, então, em cima disso que a gente viu, né? É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativas à administração econômica. Esse aqui foi um dos primeiros conceitos, tá? Durante o primeiro congresso que a gente teve no Brasil de contabilidade, avançando, né? É um método universal. O que quer dizer um método universal? Que é utilizado por todos, tá? Para o registro das transações de uma empresa. Então, não é cada um faz o seu, a sua forma. Não, a gente tem uma forma única que deve ser seguida, tá? Para o registro das transações de uma empresa, expressos em termos monetários, tá? O que quer dizer em termos monetários? A gente sempre vai ter o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Então, a gente vai atribuir valores. Que não teria lógica, né? A gente saber qual o valor do patrimônio ou o valor das dívidas da empresa se a gente não atribuir valores, né? Expressos em termos monetários e que possibilita a interpretação uniforme de suas demonstrações. Então, por isso que a gente tem uma lógica, tá? Tem uma sequência. Quando a gente trabalhar com plano de contas, a gente vai entender isso, tá? Que o plano de contas é um modelo padrão que a gente tem que a gente deve seguir, tá? A gente vai entender lá as contas do ativo, passivo, receita, despesa e patrimônio líquido, tá? Basicamente são as contas aí que a gente vai estar trabalhando. Então, um outro conceito, né? A ciência que estuda, registra e controla o patrimônio. Tá? Se eu perguntar para vocês, me dá um conceito aí de contabilidade. Ciência que estuda, registra e controla o patrimônio. E as mutações, o que são mutações? Tá? São as mudanças que ocorrem, tá? Nos atos e fatos administrativos, tá? Mostrando no final do exercício social, no final do ano, né? A gente chama de exercício social, o resultado obtido e a situação econômica financeira da entidade. Então, durante o ano, essas mudanças vão ocorrendo e o balanço vai mudando, né? Então, eu tenho mais dinheiro em caixa, agora eu tenho mais no meu estoque X valor, a conta dos fornecedores aumentou, diminuiu, eu tive lucro, eu tive prejuízo. Então, a gente vai entender essas mudanças aí ao longo dos períodos, tá? Então, qual é que é o objeto do patrimônio?
desculpa, o objeto da contabilidade. Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades econômicas administrativas. Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio das empresas, certo? Então, se eu perguntar para vocês qual é que é o objeto, o objeto o que a contabilidade estuda, né, registra e controla? O patrimônio das empresas. Tá? Qual é que é o objetivo? Permitir o estudo e o controle dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio das empresas, tá? Ou entidades ali, certo? Finalidade: permitir a obtenção de informações econômicas, tá? Fluxo de receitas e despesas e variações patrimoniais e financeiras, os fluxos de caixas acerca da empresa, tá? O que seriam informações econômicas e financeiras? Informações econômicas, tá, pessoal? Fluxo de receita e despesa. Quando a gente está falando aqui de tudo aquilo que a empresa vendeu, teve de faturamento, tá? Menos o que ela teve de custos e despesas. Então, aqui a gente vai ter um resultado de lucro ou prejuízo. Tá? Informações financeiras são os fluxos de caixa da empresa. O que são os fluxos de caixa? Entradas de saída, entradas e saídas de dinheiro propriamente dito. Tá? Então, quando a gente fala em informações econômicas, eu estou falando se a empresa teve lucro ou teve prejuízo. Pode uma empresa ter lucro, porém faltar dinheiro? O que vocês acham? Pode uma empresa que tenha lucro, tenha problema de caixa? A empresa? A gente vai entender um pouquinho acerca do que mais à frente, um princípio chamado da competência. Tá? Quando a gente fala em receita e despesa, a empresa vendeu 100 mil reais durante o mês. Se ela teve 60 mil de despesa, o lucro dela foi... Alguém me ajuda aí na matemática, que eu não sou muito bom. 100 menos 60 igual a? 40. 40. Então, ela teve um lucro de 40. Certo? Essa situação seria uma situação boa, ok? Concordam comigo? 40 mil de lucro, tudo certo, né? Sim ou não? Tá bom para vocês assim? Sim. Sim. Então, vamos lá. Aí, isso, informações econômicas. Agora, receita e despesa, tá? Agora, informações financeiras. O que seria? Pensem vocês, esses 100 mil que a empresa vendeu, na verdade, ela vendeu tudo a prazo. Ela não recebeu nada de dinheiro à vista. E ela tinha um boletinho de 30 mil para pagar naquele mês. Logo, o fluxo de caixa dela vai ser menos 30 mil. Por quê? Porque uma coisa é informação econômica, receita e despesa. Outra coisa é fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa. Eu posso vender 100 mil durante o mês e ter de despesa 60 mil, eu tive 40 de lucro. Porém, não entrou nada de dinheiro no caixa da empresa. E eu ainda tive que pagar 30 mil, porque eu tinha um boleto vencendo. Vocês estão entendendo essa diferença? O que é uma informação, um fluxo de receita e despesa e um fluxo de caixa? Então, são coisas distintas. Por isso que uma empresa que ela pode ter lucro, mas ela pode ter problema de saneamento financeiro. Certo? Vocês conseguem enxergar isso ou não? Ou alguém ainda não... Sim. Tem um baby aí chorando.
Quem é que tá com baby aí? Meu não é, professor. Meu já tem 22 anos. Os meus já Já vai estão ser a grandes, estão futura até meta. lá, escondidos lá na sala também. Mas vocês conseguiram entender essa questão ou não? Ficou claro? Sim. Sim, eu trabalho numa que tá assim. Então, aí tem uma questão, eu gosto de falar, né, que quando uma empresa está sempre apagando incêndio, por vezes, problemas constantes de falta de caixa, enfim, né, uma consultoria, alguma coisa nesse sentido pode ajudar bastante, né, a entender o porquê que está acontecendo isso, né. Mas a grande questão é essa, a gente pode vender bastante, só que se a gente não tiver um equilíbrio nas vendas à vista e vendas a prazo, e a questão do prazo, né? Porque a empresa lá, quem trabalha com gestão financeira, quanto mais prazo eu conceder para os meus clientes, mais dinheiro eu vou precisar para conseguir pagar as minhas contas, tá? Empresas que concedem muito prazo, elas têm que tirar esse dinheiro de outro lugar para conseguir dar esse prazo para o cliente, né? Porque pensem vocês, se eu der vender em 10 parcelas e eu ter que pagar o meu fornecedor em 3, 4, 5 parcelas, eu vou ter um problema de 5 meses aí para frente que eu tenho para receber dinheiro que eu já tive que antecipar para os meus fornecedores. Vocês olham só que o troço não é tão simples como a gente imagina, né? Mas mais à frente a gente entra mais nesses detalhes, mas é só para vocês entenderem essa diferença, né? Que a empresa ela pode vender um monte, mas ela tem que ter um equilíbrio do seu fluxo de caixa para ela conseguir ficar saudável aí durante uh, a sua vida. Professor, Oi. dá para dar aquele exemplo, tipo, tem lojas que falam, compre agora e pague a primeira parcela só em março do ano que vem. Aí, tipo, tu vai lá e compra, mas ela tem que tirar o dinheiro para pagar isso. Dá para pôr esse exemplo também? Pode colocar esse exemplo. Essa empresa aí, provavelmente ela faz isso, mas ela já coloca o custo financeiro dela embutido nessa venda. Então, quando tu comprou lá para pagar só em março, em fevereiro, sei lá eu, do ano que vem, na verdade tu já está pagando esse dinheiro, porque essa empresa ela teve que tirar dinheiro de outro lugar para botar naquela operação ali. Porque não teria lógica. Porque que a empresa, quando ela vende a prazo, nada mais é do que ela está dando um empréstimo para vocês. Certo? Só que ela empresta na forma de mercadoria, né? Pensem só, eu gosto de dar esse exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem isso. Que quando uma empresa vende a prazo, ela nada mais é do que ela está dando um empréstimo para vocês, ela antecipa na forma de mercadoria, né? Então, quando ela faz isso, ela tem que ter muito cuidado, e é aí que às vezes que as pequenas empresas elas acabam se perdendo, né? Se perdendo por quê? Se perdendo porque o grande está vendendo em 10, 12 vezes e o pequeno quer fazer igual. Só que as grandes empresas, por vezes, elas têm dinheiro. Se o cara tem grana, se é uma empresa muito bem estabelecida, ela pode fazer essas loucuras. Loucura que eu digo no sentido que ela não vai precisar de saneamento. Só que tem empresa que não consegue, e se ela der muito prazo, ela vai ter que pagar essas contas, o fluxo de caixa dela, ela vai ter que estar buscando dinheiro lá no banco toda hora para conseguir pagar as contas. Tá? Então, isso funciona bem até que o banco lá vai chegar a um determinado momento, olha, eu não consigo te dar mais financiamento, né? O fornecedor lá, tu começa a atrasar boleto para os caras lá, os caras não te vendem mais mercadoria, daí tu começa a criar uma bola de neve, né? Então é um problema, por isso que a gente vai tentar buscar bem esse entendimento aí, o que é formação econômica e o que é informação financeira acerca da empresa. Certo? Tem coisa para a gente ver, viu? Só tem que. Mas é bem legal. Então, aqui, várias teorias, né? Foram criadas aí ao longo da história, né? Personalismo, controlismo, agendalismo, só que a gente vai trabalhar com patrimonialismo, que é a mais difundida e aceita, né? Todas essas ciências, elas foram cientificamente corretas, ou seja, alguém pegou e provou que ela tem sentido, sabe? Mas a que mais na verdade,
basicamente a utilizada hoje é criada pelo Vicente Masi lá, que é o patrimonialismo, né? Mais difundida e aceita, que ela divide as contas em contas de patrimônio e contas de resultado. Então, isso é importante a gente gravar, né? Teoria patrimonialista, tá? O patrimonialismo divide as contas em contas de patrimônio e contas de resultado. Tá? O que são contas de... Opa, acho que deu uma travada aqui. O que são contas de patrimônio? Contas que representam bens, direitos, obrigações e situação líquida. Tá? Contas de resultado, contas de receita e despesa, como as variações aumentativas e diminutivas lá da situação líquida. Tá? Essas contas, tá? A gente vai utilizar bastante elas quando a gente vê o plano de contas e vai utilizar para fazer os lançamentos contábeis. Tá? Então, é importante a gente entender que a gente vai trabalhar com isso, contas de patrimônio, bens, direito, obrigações e situação líquida e contas de resultado, receita e despesa. Para o balanço patrimonial, a gente vai utilizar as contas de patrimônio. Para elaborar o DRE, a gente vai utilizar as contas de resultado. Tá? E aqui a gente começa a tratar dos princípios contábeis, tá? Então, o que são os princípios contábeis? Então, vocês vão ver que a gente tem mais alguns slides, a gente não vai conseguir vencer na aula de hoje, tá? Então, eu vou deixar de tarefa para vocês darem uma olhada aqui nos princípios, tá? Para a próxima aula, a gente trabalhar em cima deles e já realizar uma atividade, tá? Então, basicamente, a gente tem o princípio da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, tá? Competência e prudência. O princípio da entidade, ele entende o quê? Tá? Depois vocês vão fazer uma leitura com calma só para a gente vencer aqui hoje. Da entidade é separar as contas do dono da empresa das contas da empresa. Então, a gente tem bastante problema com essas questões, tá? Do pessoal acabar misturando, né? As contas do dono da empresa, as contas da empresa. Isso não pode, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ter personalidades distintas aí, da pessoa física, da pessoa jurídica, tá? Então, isso é um sério problema que a gente tem. Eu vou fazer o seguinte, como é a nossa primeira aula hoje, eu quero passar esses princípios todos para vocês, eu vou estar postando um novo link aqui para vocês, tá? Que ele encerra em 1 hora e a gente conecta de novo, pode ser? Pode ser. Tá? Eu só vou combinar, então, como eu falei, a gente continua a partir do princípio da entidade aqui, e aí eu vou mandar um link novo só para a gente vencer esse conteúdo aqui, a gente vai ficar logado mais uns 15, 20 minutinhos, e aí a gente encerra e a gente já vem pronto para a próxima aula, tá? Combinado? Todo mundo entendeu? Já estou mandando o link ali para vocês, certo? Certo. Certo. Então tá bem. Até mais aí, já nos encontramos de novo. Então vamos lá. Continuando. Princípio da entidade, tá? Então, como eu tinha falado, né? Tem empresa que tem bastante problema com isso, tá? Então não conseguir separar a empresa da vida particular. Então, a vida particular lá do dono da empresa, do sócio, enfim, é distinta da empresa. A empresa ela tem patrimônio próprio. Tá? Então, quando a gente cria uma empresa, os sócios lá, o dono da empresa, colocam um valor na empresa e esse dinheiro é para ser utilizado dentro da empresa. Tá? No momento que o dono ele faz retirada de dinheiro da empresa, isso tem uma forma de fazer essa retirada, mas não pode envolver lá, ela não entra como despesa da empresa, né? Ela é feita uma retirada lá do patrimônio líquido dela e não pode entrar no resultado da empresa, tá? Então a gente tem empresas que acabam criando essa confusão e misturando, né, esses patrimônios. Então a gente tem que deixar bem claro isso, né? Que tem um princípio que diz, que conhece o patrimônio, né? Tendo
esse patrimônio autonomia, onde empresa e sócios são coisas distintas, né? A gente não pode misturar esse dinheiro da empresa com a vida particular do dono da empresa. Se ele quiser pegar o dinheiro da empresa, ele vai fazer como alguns fazem, né? A retirada lá mensal, seja do seu prolabore lá pelo fato dele exercer a atividade dentro da empresa, né? Como retirada lá dos lucros, enfim, mas de uma forma escriturada legal, né? E não simplesmente ele está colocando lá contas particulares lá da casa dele, enfim, para querer escriturar com as contas da empresa, né? Senão o cara acaba não reconhecendo de fato se aquela empresa está dando lucro ou está dando prejuízo, né? Da forma correta como deveria ser, tá? Então, para a gente não misturar e saber, por exemplo, a empresa deu 5 mil reais de lucro, mas aí tu vai ver o que tem nas contas lá, tem o combustível particular lá do dono da empresa, que ele viajou no final de semana, tem as contas lá de água, luz, telefone da casa dele, ele colocou lá na contabilidade da empresa, tá? Então isso não pode fazer, tá? Então, onde eu trabalho tá tudo errado. Então, o princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro, tá? Então, a gente entende que os registros contábeis a gente faz entendendo que a contabilidade a empresa vai continuar existindo ao longo do tempo, tá? Oportunidade é o fato da gente pegar processo de mensuração e apresentação dos componentes para produzir informações íntegras e tempestivas, ou seja, quando acontecer aquela entrada, saída de mercadoria, aquela venda, aquele cancelamento da nota, isso deve acontecer de forma imediata, tá? Então, entrou dinheiro no caixa, já tem que emitir o recibo, já tem que emitir a nota fiscal, enfim, de maneira imediata para que o patrimônio, né, ele esteja de fato com aquilo que aconteceu, aqueles atos, aqueles fatos, né, que ocorreram dentro da empresa, né? Então, tão logo ocorram, eles devem ser registrados aí de forma mais rápida possível, tá? Registro pelo valor original, então esse aqui, se vocês lembrarem lá, ele teve um ganchinho, né? Que ele foi uma evolução também. A gente teve uma época onde os balanços, na época do período inflacionário do Brasil, não sei se vocês se lembram, ou se a gente já conversou em algumas outras disciplinas, né? Que a inflação era muito grande em determinado período. Então, essas demonstrações contábeis, elas sofriam atualização dos valores, tá? Só que, hoje em dia, como a gente tem praticamente uma inflação controlada ou aceitável, tá? Para os padrões econômicos hoje, mundo afora, né? Dado a nossa realidade aqui, claro, né? Mas sempre a gente vai registrar um bem e vai manter ele no patrimônio pelo valor original. Então, se eu comprei um veículo por 50 mil, ele sempre vai ficar registrado na minha contabilidade por 50 mil. Tá? Se eu comprei um imóvel por 100 mil, ele vai ficar registrado por 100 mil. Se eu comprei 100 mil reais em mercadoria, ele sempre vai ficar registrado por 100 mil reais em mercadoria no meu estoque. Tá? Então, é sempre o registro, a data da transação, tá? O original em que ocorreu, certo? Aquela compra do bem, aquela compra da mercadoria por estoque, é sempre pelo valor constante lá no documento fiscal na data da compra, tá? A gente não tem a atualização de valores, tá? A gente tem alguns entendimentos hoje acerca da legislação, se discute muito isso de fazer avaliações patrimoniais, tá? Alguns estudiosos entendem que pode fazer, outros entendem que não poderia fazer, enfim, né? Mas o que a legislação diz hoje é que o registro é sempre pelo valor original, até para atender uma legislação do imposto de renda, que quando a gente vende por um valor superior a um determinado bem,
a gente vai ter que apurar o ganho de capital, ou seja, a gente paga imposto, por exemplo, se eu comprei um imóvel por 100 mil e eu vender por 150, eu vou ter que pagar um imposto sobre os 50 mil de chamado ganho de capital. Princípio da competência, tá, pessoal? O que diz esse princípio? Os eventos são reconhecidos quando ocorrem e são lançados nos registros contábeis e reportados nas demonstrações nos períodos a que se refere. O que quer dizer isso, tá, pessoal? Digamos que eu abasteci o carro da empresa dia 1º de fevereiro, certo? Só que o vencimento da nota, eu vou pagar o posto só no dia 15 de março. Tá? E o combustível eu vou usar todo ele em fevereiro. Eu vou lançar como uma despesa para a contabilidade. Eu enchi o tanque em fevereiro, gastei o combustível em fevereiro, só que o pagamento desse combustível eu vou realizar ele só em março, 15 de março. O que vocês acham? Eu vou lançar para fins contábeis como despesa em fevereiro ou em março? Fevereiro? Fevereiro, vamos lá. Mais alguém? Eu acho que é em fevereiro. Ó, 2 de fevereiro. Ninguém vai arriscar em março aí? Fevereiro? Fevereiro, mais um fevereiro, Tô olha aí. só chutando, não sei. Então, se você quer curtir com a gente. Ninguém vai arriscar março aí, vamos lá. Um corajoso aí. Fevereiro, tá? Então, o princípio da competência, a gente deve lançar quando os fatos ocorrem. Então, eu abasteci em fevereiro, a emissão da nota foi em fevereiro e eu consumi aquele combustível em fevereiro, independente se o pagamento ocorrer em outros períodos. Porque, olha só, lembrem daquilo que eu falei do apuração econômica lá, receitas e despesas. Tá? Então, é pelo período de competência, regime de competência. O fluxo de caixa é o regime de caixa. Então, no fluxo de caixa que a gente tem as entradas e saídas de recursos. Mas, para fins de apuração do lucro ou prejuízo da empresa, ou seja, o lançamento das receitas e despesas, são nas datas em que ocorreram. Então, se eu abasteci em fevereiro, eu tenho que lançar essa despesa em fevereiro, mesmo se eu efetuar o pagamento somente em março. Ficou claro isso para vocês? Sim. Tá bueno. Vamos seguindo. Princípio da prudência. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo. Um parênteses aqui, tá? Componentes do ativo são os bens e os direitos da empresa. Componentes do passivo são as obrigações da empresa. Então, ativo, tudo que a empresa tem. Passivo, tudo que a empresa deve. Tá? Sempre que apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações do patrimônio que alterem o patrimônio líquido. Então, a gente vai menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo. Por que isso será? Tá? Vou dar um exemplo de uma situação onde a gente possa usar o princípio da prudência. Digamos que a empresa tenha uma ação judicial para receber, a ação é de 100 mil reais. Porém, o advogado lá, a assessoria jurídica da empresa, disse o seguinte: olha, pela experiência que eu tenho, a nossa empresa ela pode receber 100 mil reais, mas também pode receber 80. Pelo princípio da prudência, vocês acham que a gente vai registrar lá
o direito tá como 100 mil ou como 80 mil? R$80? No ativo, 80 mil. Princípio da prudência. É prudente a gente sempre considerar o menor valor. Porque se eu contar com 100 mil e depois eu receber só 80, daí é pior, né? Certo? Então, eu digo, eu estava esperando receber 100, mas só veio 80 e daqui a pouco tu já fez uma conta contando com aqueles 20, né? Então, sempre pro ativo, pro valor que eu tenho a receber, eu vou ser prudente e considerar o menor valor. Agora, para os do passivo, tá? A gente vai considerar o maior valor. Então, olha só, se fosse ao contrário, ao invés de ter para receber, eu tenho uma ação para pagar. Então, o advogado lá, assessoria jurídica, me diz, olha, a tua conta pode ser de 50 mil, mas a gente pode ter que pagar 80. Então, a gente vai registrar, por prudência, os 80 mil lá a gente vai provisionar. Porque se eu provisionar os 50 mil e depois eu ter que pagar os 80, eu posso ter um sério problema, né? Eu posso não ter aquele dinheiro para pagar. Então, o princípio da prudência, ele nos explica exatamente isso, essa questão da gente ser prudente, né? Em não considerar todo aquele valor, né, para os elementos do ativo, então sempre considerar o menor valor, tá, possível, e para os elementos do passivo, a conta a gente já provisionar, considerar o maior, para a gente evitar esse problema de não conseguir arcar com essas obrigações. Ficou claro isso para vocês? Tá bem. Os demais aí tudo tranquilos, que estão mais quietinho, que estão entendendo ou que... Certo? A Luísa, tudo certo? Paloma aí, tranquilo? Tá tranquilo. Então tá, se dá uma bugada aí, vocês avisem aí, daí a gente tenta desenrolar, tá? Quem são usuários da contabilidade, pessoal? Todas as pessoas físicas e jurídicas, direto ou indiretamente, vão ter interesse aí na situação e no desenvolvimento da entidade, naquelas atividades que a empresa realiza, né? Então, quem é interessado nessas informações contábeis? Os empresários, lógico, o dono da empresa, né? O sócio, acionista é aquele cara que tem uma participação lá na empresa. O governo, principalmente, né? A gente chama o fisco lá, porque as declarações que a gente faz para o governo nada mais é para eles saberem quanto que a empresa tem que pagar de tributo para eles, quanto que a empresa deve, né? Os fornecedores, os bancos, tá? Fornecedores, porque pensem vocês, eu tenho uma empresa e eu quero comprar, eu digo assim, me dá um prazo aí, cara, 30, 60, me parcela em 6 vezes para me pagar essa mercadoria, essa matéria-prima que eu estou comprando. O cara diz assim, não, ok, vamos mandar aqui para nossa análise de crédito para ver o que a gente consegue fazer. Como eles não conhecem a empresa, pode até ser que um vendedor venha conhecer, né, em loco, enfim, a empresa, dependendo do tamanho do negócio, e aí ele vai pedir essas demonstrações contábeis. Então, não, me manda o teu balanço, teu DRE para mim enxergar o tamanho que é a tua empresa, tudo que a tua empresa tem, a situação econômica financeira dela. Se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, isso é normal. Da mesma forma que os bancos, tá? Os bancos, não sei quem trabalha com empresa aí que tem contas em bancos e que faz atualização cadastral, alguém trabalha aí com essa parte na empresa ou não? De contato com bancos? Eu faço um pouco, mas não muito. Uhum. Então os caras eles vão estar pedindo, olha, quando tu tiver o balanço, tu me manda o balanço atualizado. Tem alguns bancos, tá, que tem uma plataforma própria para tu cadastrar lá esses demonstrativos e depois mandar para eles. Isso é para quê? Porque o pessoal da análise de crédito lá, ele faz essas avaliações já da liquidez, né? Como é que está o endividamento da empresa? Está aumentando, está diminuindo? A questão do lucro, a empresa está tendo lucro, então comparam com anos anteriores, tá? Para ver como que isso está
ocorrendo, né? Até porque muitos bancos, tá, as decisões de liberação de crédito, enfim, não ocorre somente na agência, dependendo do tamanho do negócio, são analistas de crédito que colocam essas informações e vai para comitês, né? Então, por vezes, são pessoas de uma cidade, e às vezes tem um cara de outra cidade que vai analisar só aquilo que está no sistema, né? Então, por isso a importância aí da veracidade de se conhecer o negócio também, né? O pessoal aí que trabalha em instituições financeiras, eles fazem visitas, enfim, para conhecer as empresas e saber se realmente aquilo que está no papel é de fato aquilo que eles enxergam lá no trabalho de campo, lá que eles veem, né? Se a empresa realmente existe, se tem aquelas atividades que estão demonstradas ali no balanço e no DRE da empresa, tá? Certo? Técnicas contábeis, tá? Então, talvez algumas aí vocês já tenham escutado falar, já saibam o que é. Então, escrituração. A escrituração é a técnica da gente pegar e fazer o que a gente vai fazer aqui ao final da disciplina, a questão dos lançamentos contábeis, tá? Então, de que forma a gente se dá esse processo dessa... a empresa comprou mercadoria, vendeu, transformou, pegou uma dívida no banco, comprou um veículo, comprou um prédio, uma máquina, um equipamento. Então, a gente faz a escrituração, que depois vai se transformar nas demonstrações contábeis ou financeiras. A gente vai elaborar lá o balanço e o DRE, tá? O fluxo de caixa aqui a gente vai abordar ele, mas a gente não vai fazer os lançamentos de fluxo de caixa, mas vai conhecer, tá? Esses demonstrativos. A gente tem uma outra técnica que é a análise de balanço. Então, nada mais é do que verificar a evolução dos números em períodos distintos. Então, eu comparar, por exemplo, fevereiro com março. O que aconteceu com o meu faturamento? Tá? Com o meu caixa, ele aumentou, diminuiu? O faturamento da empresa aumentou, diminuiu? Tá? Então, então, a gente tem análises tanto horizontal, que é essa que eu dei o exemplo para vocês, quanto vertical. A vertical, por exemplo, é no valor total do faturamento, por exemplo. Quanto que representa o custo com pessoal? Tá? Então, é um índice que é utilizado, custo com pessoal em cima do faturamento líquido. Qual é o percentual? Está em 60%, em 70%, de um mês para o outro isso mudou, certo? Então, essas análises comparativas, tá, de um período com outro, isso faz análise de balanço. A questão da auditoria, seja interna ou externa. O que é auditoria? A gente pegar e verificar em loco se aqueles processos contábeis da empresa, se aquilo que está sendo feito realmente está sendo seguido de acordo com a legislação, que a legislação pede. Vamos dar uma olhada aqui, tudo que foi lançado em março, todas as notas de entrada e saída da empresa são com data de março? Não, tem notas aqui de dezembro do ano passado. Opa, por que aconteceu isso? E aí os caras vão ter que perguntar e depois tem um relatório apontando aí. Quando é só auditoria interna, ainda é tranquilo, é uma empresa que não tem capital aberto, ou é uma entidade sem fins lucrativos, enfim, mas que recebe recurso de fora. Se tem um problema desse, ele é muito grave, tá, para a empresa. E até propriamente as que são de capital fechado, porque, na verdade, tu tá burlando essas demonstrações, é uma forma de tu, talvez, tá tentando sonegar tributos que tu tá devendo para o governo. Então, tu tá indo contra a legislação. Então, essas auditorias, elas são bem importantes, e hoje isso está bem alta nessa questão da governança corporativa, né? Então, o tal do ESG, hoje, que o pessoal fala muito, né? Então, vai muito em cima disso, da empresa não tá preocupada somente com ela, mas ela está preocupada na imagem que ela passa para o restante da sociedade, em fazer a coisa correta, né? Então, é uma coisa tão necessária nos dias atuais aí para a gente, né? Procurar sempre ser melhor, né? Então, cada dia que passa, a gente ser melhor e fazer as coisas de uma forma melhor, né?
Então, tanto exemplo aí que a gente enxerga, né, de coisas sendo feitas erradas, né, seja no privado, no público, enfim, né, talvez a gente pegar esses exemplos e que bom que as empresas têm esse enfoque agora dessa questão de governança, de tentar mudar isso, né, não partir, porque se a gente falar de corrupção, a corrupção ela só existe não só porque o público quer, o público que eu digo o governo, né? Mas porque o privado está envolvido e por isso que isso acaba acontecendo, né? Então, mas que bom que essa mudança aí a gente percebe aí por parte das empresas que está acontecendo e a auditoria ela é exatamente em cima disso, né? Saber se as coisas estão sendo feitas da forma correta, né? Escrituração técnica pela qual as ocorrências são registradas. Então, a partir daí, a gente vai conseguir estar elaborando os nossos demonstrativos. Demonstração, formado sobre diversos ângulos informativos, são a consolidação dos fatos registrados, como o balanço e o DRE. Então, esses dois a gente vai fazer. Então, a gente vai ter alguns lançamentos. Claro, ninguém vai sair contador aqui da nossa disciplina, mas a gente vai entender muito bem como funciona. E quem tem lá um pequeno negócio vai conseguir usar essa disciplina aqui para colocar em prática isso e conseguir apurar, o que está acontecendo lá da empresa. E eu vou dizer para vocês, até para a vida particular, como pessoa física, a gente vai ter uma boa noção aí do que a gente pode estar fazendo para melhorar e para conseguir controlar o nosso patrimônio, né? Análise de balanço determina a capacidade de pagamento da empresa, grau de solvência, evolução da empresa, estrutura patrimonial, Então, é a análise que a gente faz comparando, Então, seja análise horizontal, vertical, mas também extraindo índices deles, né? Então, pegar o grau de insolvência lá, da liquidez corrente, liquidez seca, Então, isso aqui os bancos, o pessoal da análise de crédito trabalha muito com isso. E a auditoria interna é a técnica, né? Pelo qual a gente tem essa questão de verificação da qualidade da informação, se aquilo de fato que foi descrito lá no balanço, no DRE, apresenta com fidelidade essa situação do patrimônio. Então, lá, ao final desses relatórios aí da auditoria, a gente tem, né, um parecer conclusivo, né, se o pessoal realmente utilizou de maneira correta os procedimentos e os princípios contábeis aí para estar elaborando esses demonstrativos. Tô falando muito rápido aí, pessoal. Depois vocês leem com calma esse troço aí, Porque eu quero aproveitar aí para a gente já embalar, Bastante conteúdo aí agora, porque o pessoal quinta-feira aí não tem quase nada para estudar para a prova ali. Tá bem tranquilo, né? Principais áreas de atuação, Então, contabilidade fiscal, Então, pessoal, é uma das áreas aí que o pessoal que trabalha com contabilidade quer fugir, né? Porque tem essa parte de apurar os tributos, enviar as declarações, conferir se as notas fiscais lá estão com os códigos fiscais de operação corretos, É uma área que paga bem, mas também demanda aí uma grande dedicação desses profissionais, porque a legislação muda muito, né? Então, a gente tem, inclusive, uma questão da mudança da legislação tributária aí, que o pessoal está tentando aprovar, centralizar tributos, né, para facilitar um pouco, porque no nosso país são diversas formas de tributação, São diversos impostos, aí tu tem que reter, tu não tem, aí é ISSQN, INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, Então, o pessoal que trabalha nessa área está sempre abaixo do mau tempo, né? E a gente tem os prazos de declaração, tu esqueceu uma nota, esqueceu de reter, tu já vai te trancar uma negativa, tu já vai ter que pagar uma multa, tu vai ter que pagar juros em cima daquele tributo. Então, é uma área bem... Não que as outras não sejam, mas é uma área bem, assim, que demanda uma dedicação grande aí desses profissionais, Contabilidade pública, Então, é mais voltada para aquelas
para os órgãos públicos, seja a prefeitura, seja o Estado, a União, sejam os quartéis, tá? Então, tem uma legislação um pouco diferente, né? Então, a gente trabalha como no privado, a gente trabalha com lucro ou prejuízo, no público, a gente trabalha com superávit ou déficit, tá? Então, quando o pessoal fala déficit, a gente está falando em prejuízo, né, no setor público. Contabilidade de custos é uma área que a gente faz para apuração, alocação dos custos. O pessoal que já fez a disciplina de custos aí já está entendendo o que eu estou falando, né? A questão de formação de estoque, o que é custo, o que é despesa, né? O que vai para o resultado. Contabilidade gerencial. Então, a gente entra um pouco na que é chamada controladoria também, né? Então, a forma como são a organização dos processos contábeis dentro da empresa, a auditoria que a gente viu, né? Então, essa parte de verificação do atendimento às normas e à legislação, a questão da perícia, são onde envolve cálculos, né? Então, o pessoal costuma fazer perícias contábeis, seja no momento de apuração, ou quando tem alguma intervenção judicial, ou quando tem uma dissolução de uma sociedade, ou quando tem uma causa trabalhista, normalmente o pessoal realiza uma perícia para efetuar os cálculos e os lançamentos. É um pouco semelhante com a auditoria, mas não é basicamente no sentido da auditoria para verificar se as normas foram seguidas, mas sim se os cálculos realmente utilizados foram os corretos em cima da legislação, tá? Questão da análise econômica financeira, a gente já viu também a questão da análise, né? E da avaliação de projetos. Então, é a gente buscar esse entendimento, né? Se a gente vai ampliar uma planta produtiva, né? A gente vai comprar uma máquina nova para investir na empresa, né? Então, acaba sendo neste sentido, tá? Áreas emergentes aqui que a gente tem da contabilidade é a contabilidade atuarial, tá? Então, é uma área que trabalha com essa questão dos fundos de pensão e de aposentadoria, tá? São esses cálculos que envolvem expectativas de vida, enfim. Contabilidade ambiental, tá? Que a gente nem precisa falar da importância, né, que se tem, e que contabilmente isso ao longo dos tempos aí tomou uma importância muito grande, né, reflexo do impacto aí que as empresas causam no meio ambiente. E a contabilidade social, então, vem de encontro também com essas políticas aí, práticas de ESG, né, de governança corporativa aí, do impacto da empresa no ambiente que ela está inserido aí nessa representatividade social, não somente focando no lucro dela, mas nessa questão de empresas que emitem o balanço social, mais número de trabalhadores em determinada região, quanto que representa o salário desses trabalhadores para o local que a empresa está instalada, e algo nesse sentido, né? Então, as políticas, os projetos que são praticados por ela para a comunidade também se enquadram nessa contabilidade social, tá? Aqui a gente fala um pouquinho de cada uma delas, né? Então, vocês podem dar uma olhada com calma, né? E, por fim, tá, pessoal? O que é a contabilidade? É o ramo do conhecimento que trata da identificação, avaliação, registro, acumulação e apresentação de eventos econômicos, tá, de uma empresa, seja ela industrial, financeira, comercial. A gente tem vários tipos, né? Até o pessoal que estuda, está fazendo o curso de contabilidade, vai ver um pouquinho de cada uma delas, né? O objetivo final, né, de permitir a tomada de decisão. Então, aquilo que a gente falou lá no início, né, com essa história, que antes contabilidade ela era feita simplesmente para seguir uma legislação que exigia, né, que a gente tivesse esses livros lá para comprovar para o governo que os tributos foram recolhidos, enfim, que está tudo correto, né, qual é o faturamento da empresa.
Só que hoje, para tomada de decisão, então o pessoal já precisa lá, as grandes empresas, no 5º dia útil, elas já têm uma prévia para saber se naquele mês ela teve lucro ou prejuízo. Então, não somente para atender a obrigação do governo, mas para ela conseguir tomar medidas corretivas e saber se aquele negócio dela realmente está funcionando, se ela está tendo lucro ou prejuízo. Porque aquela historinha lá máxima, não é? Tu vai no médico lá, não adianta os gestores lá na empresa se reunir, tá, vamos lá, o que nós vamos decidir agora fazer para esse próximo mês? Tá, mas e a nossa empresa está dando lucro ou prejuízo? O que aconteceu? O nosso contas a receber, ele aumentou ou diminuiu? Ah, não sei. Aí tu precisa do quê? Das informações da contabilidade. Então, manda os relatórios da contabilidade para a gente conseguir conferir, porque lá a gente vai conseguir saber, comparando janeiro com fevereiro. A gente está fazendo a reunião no início de março, então a gente pega janeiro e fevereiro. O nosso contas a receber aumentou ou diminuiu? Como é que está o nosso estoque? O caixa aumentou ou diminuiu? Os fornecedores aumentou ou diminuiu? Né? Então a gente consegue ter essa avaliação. O lucro, deu lucro? Aumentou? Diminuiu? Deu prejuízo? O que aconteceu? Então a gente consegue fazer essa análise. Então olha só a importância, né? Isso permite a tomada de decisão, tá? Os seus usuários, tanto interno quanto externo, através desses sistemas de informação, que hoje os sistemas, né, a gente consegue lançar. Quando uma empresa é pequena, a gente, para fins gerenciais, eu vou dizer para vocês, controlando caixa, contas a receber e contas a pagar e os empréstimos que a empresa tem, tu consegue fazer uma gestão bem legal. Agora, uma grande empresa, ela demanda já um sistema aí contábil bem grande, né, que comporte essas informações todas e consigam extrair lá o mais rápido possível no mês seguinte já essas informações para que o pessoal se reúna e consiga tomar alguma decisão assertiva aí para os próximos períodos. Certo? Viajei muito aí ou não? Conseguiram entender? Tranquilo? Sim. Tranquilo, professor. Tá bem? Então, peço assim, ó, vamos combinar. Eu vou montar o cronograma das nossas atividades e nossas avaliações e vou estar postando, eu vou avisar no grupo. Tá? Quero ver se até o final da semana eu posto a aula 2 ali já com alguma atividade para a gente fazer, mas não necessariamente tenha que entregar já semana que vem, mas já para vocês dando uma olhada. Agora tem esse material que a gente viu aqui, tem aquela apostila, pode dar uma olhada com calma, tá? Quando tiver naquela apostila, que aí vocês vão tendo um entendimento maior disso que a gente vai estar tratando aqui nesses nossos encontros, tá bem? Certo. Uma ótima semana a todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal, por favor, me mandem lá, que assim que possível aí eu vou respondendo. O pessoal que já teve aula aí, ou que já tem aula, sabe como que funciona o andar da carruagem aí, tá? E não precisa ficar com receio, manda aí que na medida do possível a gente vai se comunicando aí, tá bem? Então, uma ótima semana aí para vocês e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bem? Muito obrigada. Tchau, professor, obrigada igualmente. Boa noite a todos. Até Boa mais. noite. Boa noite.